Essa história é totalmente verdadeira, mesmo. É a história de vida do vô do neto. Como assim? Que neto? Não é do neto, nem do bisneto, nem do neto, muito menos do filho do neto, o netinho, mas do avô do neto, entendeu? Neto Matarazzo, conhece? Se conhece, sim, diga. Sim, conhece. Vamos, eu espero. Falo isso porque aqui em São Pedro não tem quem não conheça o neto, assim como muita gente conheceu o avô do neto e bisavô do netinho. Tá ficando confuso? Tá bom, vamos começar. Domênico Matarazzo e Teresa de Sérgio Matarazzo, acompanhados dos seus sogros e sua cunhada, saíram da saudosa Castellabate em 1896 para vir para o Brasil em busca de uma vida nova. Se você prestar atenção, a Itália parece uma bota. E essa comuna, como eles chamam lá, fica perto do pé da bota. Olha lá, presta atenção. O signore Domenico provinha de uma família bastante extensa e um irmão seu ficou tão rico que até tornou-se conde aqui no Brasil. Embora eles não gostem de falar muito do assunto, com medo de parecerem snobs, o fato é que esse conde se tornou o homem mais rico do nosso país naquela época e o italiano mais rico no mundo. Acreditam? Mas isso já é outra história. Domênico foi morar e trabalhar em uma fazenda lá no Capim Fino, que pertencia ao senhor Teodoro Marques. Ali nasceu José, o vô do neto, no dia 22 de agosto de 1897, mesmo ano da construção lá da Igreja Matriz. O parto foi feito em casa pela avó materna, como era o costume da época. José ficou conhecido como Peppino Matarazzo porque a sua mãe, italiana e com dificuldades em falar o português, o chamava de Beppinho, que acabou virando Pepino. Vendo o sucesso do seu irmão lá na capital do estado, Domênico, o pai de José, resolveu procurar esse ilustre irmão e estender o comércio das banhas finas até a Argentina. Ele tinha certeza que seria bem sucedido. Mas seu destino não era esse. Teve problemas de saúde e faleceu, não conseguindo prosseguir com seu intento. Nunca chegou à Argentina e deixou Dona Teresa viúva com o filho pequeno. Mas mulheres fortes não se deixam abater, e assim ela prosseguiu a vida. Quando tinha 9 anos, Peppino Matarazzo começou a estudar no grupo escolar Gustavo Teixeira. Teve como professores Joaquim Norberto, por exemplo. Na mesma classe estudavam alguns nomes que a gente conhece muito bem até hoje, como Domingos Briense, Carlos Mauro, Patrício Miguel Carreta, Fioravante Pessotti, dentre outros que eram de famílias que também contribuíram para o crescimento e a formação da nossa cidade. No período em que ele não estava tendo aula, o irrequieto Beppinho tornou-se aprendiz de sapateiro com o senhor Emílio Bragaia. Queria exercer essa profissão, mas não parou aí. Com 12 anos, começou a aprender música, pois tinha o sonho de tocar na banda municipal. Se esforçou muito e não é que conseguiu tocar na banda? Ele é esse orgulhoso menino tocando saxofone que vocês veem aí na foto.
Em 1918, enquanto a Europa estava nos períodos finais da Primeira Guerra Mundial, a vida desse menino, agora homem feito, tornou-se mais completa. Pois no dia 29 de outubro, uma terça-feira, casou-se com a linda Santina Bontorim Martelo e tiveram 6 filhos, sendo 3 meninos, o Antônio, o José Júnior e o Antônio Domingos, que foi o pai do neto. Sim, filho do vô do neto e pai do neto. E por causa dele, o netinho ganhou esse nome. Xi, começou de novo. Tá bom, parei. E 3 meninas, Túnia, Ica e Ana Luísa, todas formadas como professoras. Afinal, era a mais nobre e honrada profissão da época. Olha só, o neto também virou professor. Mas isso você já sabe, né? Nossa, o Marco, irmão do neto e neto do seu Pepino, também virou professor. Que família pedagógica é essa, pessoal? Seu Pepino Matarazzo era um comerciante nato. Teve a primeira funerária de São Pedro. Ele mesmo fabricava os caixões. Olha só essa história. Contam que uma vez faleceu um senhor e os filhos foram mandar fazer o caixão. Seu Pepino foi logo perguntando: trouxe o barbante? Pois esse barbante orientaria o tamanho do caixão. Era costume medir o defunto com o barbante e daí eles viam se dava o tamanho do caixão. Mas justo nesse dia, nessa noite, melhor dizendo, não tinha caixão do tamanho do homem. E agora? O que fez o seu Pepino? Não teve dúvida. Pegou e cortou o barbante do tamanho do caixão que ele tinha e deu para os filhos do falecido falando: esse caixão é do tamanho do barbante, então o seu pai caberá nele. Os filhos aceitaram e levaram aquele caixão. No dia seguinte, na hora do enterro, teve gente que chegou até mais cedo, só para ver se o caixão tinha dado certo, gente. E não é que come direitinho, homem esperto esse Pepino, e sortudo também. Com o tempo, seu Pepino montou sua primeira loja na rua Veríssimo Prado, perto lá do número 1200. Depois, mudou-se para a mesma rua na frente da praça. No seu comércio vendia de tudo. E o neto, eu não vou começar aquela história de novo. O neto contou que ele mesmo fazia a maioria das coisas vendidas lá, arreios, pelegos e etc. Como se não bastasse isso tudo, o seu Pepino comprou do Rafael Continelli o Cine Central em 1927. E enquanto esteve vivo, ninguém deixou de assistir o filme por falta de dinheiro, não. Depois que o filme começava e todos já estavam acomodados, ele abria a porta e se tivesse gente do lado de fora, ele dizia: tudo pra dentro, cambada! Daquele jeito italianíssimo de ser. Enquanto durou a Segunda Guerra, o seu Pepino colocou a eletrola na frente do cinema para que todas as pessoas pudessem saber o que estava acontecendo na Europa pelos noticiários. Legal, né? Eu poderia ficar aqui falando por dias as coisas que este amado senhor fez, como, por exemplo, ajudou a fundar a CISP, foi cofundador da cidade de Águas de São Pedro, etc, etc e etc. Poderia citar os inúmeros causos que as pessoas contam sobre ele, mas já deu para todos perceberem como esse senhor foi especial, numa época repleta de pessoas especiais. Por falar em pessoas especiais, sabem quem ele recebia na sua loja
que não eram apenas fregueses da loja, mas sim tornaram-se amigos pessoais dele. Não faz ideia? Pois bem, um deles era o famoso locutor esportivo Fiore Gigliotti. Outro era o ilustre político e empresário senhor Laudo Natel. Lá também era frequentado pelo incrível Amâncio Mazzaropi e o rei Roberto Carlos. Contam que o Roberto Carlos entrou em sua loja um dia e seu Pepino o atendeu normalmente, tratando como uma pessoa qualquer. E todo mundo ficou boquiaberto, porque ele não tinha reconhecido o Roberto Carlos. E ele disse: "Bela roba", que quer dizer grande coisa. A partir desse dia, toda vez que o Roberto Carlos vinha para São Pedro, passava na loja do seu amigo Bela Roba. Seu Pepino nunca se meteu com política, porque ele dizia que, como conhecia todo mundo, não queria arranjar inimizade. Concordo totalmente com ele. Homem honesto, trabalhador e são-pedrense orgulhoso, dizia sempre: "Nasci, criei-me, lutei e aqui vivi. Quero morrer aqui e aqui serei enterrado." Foi o que aconteceu. Em uma triste quarta-feira de cinzas, no dia 20 de fevereiro de 1985, na Santa Casa de São Pedro, faleceu esse venerável homem. Descansou o guerreiro que dos 87 anos de existência trabalhou 80. E desses 70 anos atrás do balcão da sua loja. Deixou uma família honrada e um legado incrível, além de inúmeras histórias engraçadas e muitas saudades no coração de quem o conheceu. Se você conhece alguma história acontecida com o seu Pepino Matarazzo, escreva aí embaixo, conte pra gente. Até a próxima!